amanhã acontece a primeira semifinal. Bom, Pepe, vamos falar de futebol. Amanhã começa a primeira semifinal da Copa do Mundo, França contra a Espanha, 2 times considerados grandes favoritos desde que a Copa começou, o atual campeão da Eurocopa, a seleção sensação, que parece de fato jogar na velocidade 2 nessa Copa do Mundo, enquanto as outras seleções jogam na velocidade 1 e tropeçam. A verdade, Piperno, que hoje estava lendo os jornais espanhóis, a lição de casa desse programa foi assim, a Marília leu os jornais espanhóis, Piperno leu os jornais franceses. Aí na Espanha, Piperno, tá um chororô desgraçado, porque a Espanha, nessa Copa do Mundo, teve que fazer 22 horas de avião, 8 horas de ônibus, começou a Copa no México, já jogou em É verdade, hein? Já jogou no México, em Los Angeles, em Dallas, em Miami, em Nova York. E a seleção espanhola viajou muito mais que a seleção francesa nessa Copa do Mundo, né? Então, primeira fase, ficou com uma base no México, e depois foi para Los Angeles, depois teve que fazer uma base itinerante. Coisa que a gente falou muito aqui, a seleção brasileira quer ficar em Nova York, é melhor que a seleção brasileira fique em Nova York, porque a logística toda é melhor. Bom, a logística da Espanha não foi boa, a Espanha está na semifinal. Então já tem um chororô, que os jogadores espanhóis estão mais cansados, Piperno, porque viajaram mais e jogaram, viajaram até de ônibus dentro do México. Aí, os franceses respondem a essa provocação, foi feita na coletiva de imprensa por um jogador, dizendo assim, mas a gente jogou em lugar que estava mais quente. Quer dizer, chororô em tudo quanto é idioma, Piperno. É claro, e aí todo mundo tenta dizer que houve favorecimento para o outro. Teve uma seleção, eu acho que foi a Colômbia. Tô achando que os franceses foram favorecidos, por isso que eles jogam tanto. Eu acho sim, eles têm... Temos razão. Temos razão sim. O favorecimento francês. Não há razão. O fato é que teve uma seleção, acho que foi a Colômbia, teve que jogar em 3 países. Tudo bem. Ela jogou no México, jogou nos Estados Unidos, jogou no Canadá. Todos os países que falam espanhol sendo prejudicados na Copa do Mundo. Ela não foi lá para fazer... Há um preconceito contra os hablantes. Ela não foi lá, e até porque teve bolita no começo do sorteio. Prejudica a Argentina, prejudica a Colômbia, prejudica a Espanha. Não era bolita quente, não. Bolita calda, não. Então, é o seguinte, sorteou por paciência. Não, mas isso é ótimo, porque vai de encontro ao que a gente estava acabando de falar, né? Que a FIFA impõe essas viagens e os times de 2 europeus gigantes, né? 2 europeus gigantes, estão reclamando. Na verdade, a gente tem que olhar menos para um contra o outro e mais para todos contra a FIFA. Todos contra a logística de uma Copa do Mundo furada em 3 países, em países diferentes, em viagens, em seleções que jogam em países diferentes. Nem isso ela conseguiu organizar e é muito difícil mesmo organizar esse calendário. Agora, é justamente isso que a gente falou na primeira parte. É a FIFA tomando decisões e os jogadores e as seleções indo contra isso. Uma hora alguém vai falar, não, peraí, não é bem assim. Não dá para você fazer a Copa em 70 países e a gente tem que viajar todos eles, né? Alguém vai se rebelar e, no meu modo de ver, isso parte e vai partir da Europa. E tem uma outra coisa, Piperno. A FIFA, ela faz o seguinte, uma Copa, lá no Catar, a gente fazia até 2 jogos no mesmo dia, porque os estádios eram pertinho, tudo na mesma cidade. Todo mundo foi para Doha. O clima de Copa do Mundo num país que, evidentemente, não vive de futebol, né? Não é o principal... É mais petróleo lá, viu, Piperno? Eles gostam bastante do dinheirinho do petróleo. Mas era tudo na mesma cidade. 10 estádios, num raio de 12 quilômetros, você fazia uma Copa do Mundo. Aí eles saíram de um raio de 12 quilômetros para um raio de 12 mil quilômetros. Então, às vezes dá para ir a pé de um estádio para o outro. E agora é uma Copa absolutamente espalhada. Vou até perguntar para o Robson, que ficou 90% do tempo dele em Nova York. No começo da Copa não tinha clima de Copa. O último jogo aí, Piperno, foi do Morelli, foi o jogo do Brasil. E eu vejo pelo menos pelos lugares que você tem ido, pouco clima de Copa do Mundo. A não ser os que ficaram, mas como só tem jogo aí no próximo domingo, né? As semifinais não são em Nova York, a cidade parece ter voltado ao clima normal dela, de novo, sem clima de Copa. É exatamente isso. Não é impressão, não. É assim que está Nova York, é assim que está New Jersey, é assim que está os arredores dos estádios. Eu fui no Rockefeller Center, que abriu um lugar para assistir jogos com 2 telões, poucas pessoas, na verdade, poucas pessoas. São visitantes, são turistas que param ali tem muito restaurante, você pega uma mesinha, você come um negocinho e você assiste o jogo. Mas muitos até sem camisa, sem aquela coisa de torcida mesmo. O policiamento mais frouxo, pouca gente do lado de fora tentando entrar, pouca gente do lado de dentro vendo a partida. Então, assim, esse clima desapareceu de Copa do Mundo. É claro que deve voltar quando as seleções vierem para cá novamente na reta final, depois dessas semifinais. Então vai ter um evento
de entrevistas no estádio ou em qualquer outro lugar, tem o jogo, tem as torcidas vindo para cá também, então isso vai mobilizar. Agora, em Nova York, desapareceu. O que você vê aqui de vez em quando é um torcedor da Argentina passeando com a camisa, fazendo as suas compras nos locais mais populares, mas a Copa em si acabou. E agora alguns eventos, algumas ações com jogadores, com empresas, isso você encontra em alguns lugares. Mas os próprios lugares onde deveria o torcedor se reunir para ver as partidas, na última rodada já foi muito fraquinho, sem conotação nenhuma. Eu fui comer ontem num café e na televisão, em vez de passar alguma coisa de Copa, estava passando outro esporte. Estava todo mundo assistindo, vendo ali, meio alguns indiferentes, mas nada a ver com Copa do Mundo. Bom, Copa do Mundo tem semifinal amanhã entre Espanha e França, Pipeno. E a gente tem vários assuntos sobre essa. A gente já falou sobre os últimos confrontos. Logo depois de vencer, a Espanha já falou que quem tem que ter... O Yamal falou que quem tem que ter medo de nós são eles, que a gente venceu. Temos aqui o histórico recente dos confrontos. Em Copa do Mundo aconteceu só uma vez em oitavas de final em 2006. A França venceu por 3-1 a Espanha, depois ganhou do Brasil nas quartas por 1-0, chegou à final. E aí o Zidane deu aquela cabeçada no Materazzi e a Itália foi campeã do mundo. Esquece isso. Aconteceu, Pipeno. E em jogos de Eurocopa se enfrentaram 5 vezes, com vitória da França em 84 por 2-0, empate em 96, vitória da França em 2000 por 2-1 e nas Eurocopas vencidas pela Espanha, em 2012 e também em 2024, a Espanha foi lá na França. Foi lá e venceu. Então, a Espanha recente, não é a Espanha de 1970, a Espanha recente vai lá na nossa França e pá, Piperno. Era o momento em que a Espanha chegou ao seu ápice e a França estava em momento de transição do time. Aliás, essa de 84 foi a grande final, né, da Euro vencida pela França de Michel Platini. Saudades, Pipo, dele? Você ficou triste naquele dia 20 de junho de 86? Eu vi, eu sei até a data, eu tenho toque com data. Foi 20 de junho de 86, a eliminação do Brasil nos pênaltis. Sabe por que eu fiquei triste? Eu era super fã do Platini jogando. Mas é que o Brasil fez um jogo muito bom. E o Brasil tomou um mísero golzinho naquela Copa. Pepe, aí não pode. Em que a bola desvia do zagueiro, engana o Carlos e aí, enfim, o Platini, o gol aberto faz o gol. Aquela seleção do Brasil, ela tem um detalhe tático que jamais foi bem discutido aqui no futebol brasileiro. Mestre Tele Santana, a principal referência do futebol arte, inaugurou uma coisa na história da seleção brasileira em Copas do Mundo. A seleção com 2 volantes de marcação. Olha que delícia. Jamais isso é associado à figura do Tele Santana. Elzo e Alemão. O Brasil tinha 2 volantes, uma iniciativa de Tele Santana. O Brasil só tomou um gol na Copa, teve um desempenho defensivo perfeito, fez 10 gols e tomou um, e acabou caindo nas quartas, nos pênaltis, um gol lá com muita infelicidade. Esse aposto que eu pedi à parte, essa Espanha é melhor que essa França, porque Konaté e Yamal estão lá, Piperno, digladiando antes do jogo começar. Essa Espanha de hoje aqui... porque o Yamal falou que eles têm que ter medo da gente, papapá, o Konaté já respondeu, daqui a pouco nós vamos mostrar. Essa França vai eliminar a Espanha no tempo normal. Que isso. O Morelli, essa Espanha é o único time que pode vencer a França? Olha lá, então o Yamal falou, não temos medo da França, eles que têm que ter medo de nós. Eu acho que tem que falar isso mesmo, né? Eu acho que tem que falar isso mesmo, porque até ele é um jogador de quem se espera muito nessa decisão. Eu tenho dúvida se a gente já viu tudo da França. E eu acho que até que a gente já viu mais tudo da França do que tudo da Espanha. A Espanha pode dar mais, mas pelo que eu vi da França, para mim é suficiente. Para mim é suficiente para apontar essa preferência pela França. Eu acho que a gente não consegue falar de favoritismo nessas 2 partidas. Nem essa de amanhã, nem na próxima de quarta-feira. Eu acho que a gente tem muitos argumentos para defender um lado e defender outro. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais de preferência, do que a gente viu, do que a gente acredita como futebol, do que eles fizeram até agora, que são os argumentos, são o material que a gente tem, né? É o material que a gente tem na mão para argumentar. Então, pelo que eu vi até agora,
Eu fico com a França também. Eu fico com a França. Eu vi muito mais saídas de situações difíceis da França do que eu vi até agora na Espanha. Mas volto a falar, a Espanha tem da onde tirar. E talvez a França já esteja no seu limite, aí, no seu máximo. Talvez. Ó, a gente mostrou a frase aqui atrás de mim do Yamal, a gente já tinha destacado ela no dia seguinte da classificação da França, da Espanha à semifinal, né, quando a Espanha vence Portugal, mas ó, vamos ver, Portugal não, a Bélgica, quando ganhou da Bélgica, o Konaté respondeu, ontem ele falou o seguinte, ó, Pipeno, ele pode dizer o que quiser, o Yamal, né, perguntaram para ele o que o Yamal tinha falado. Nós não temos medo e não temos medo e não devemos ter medo de ninguém. Devemos permanecer humildes e não cair nessa armadilha, especialmente nessa fase da competição. Sinceramente, não damos ouvidos ao que dizem. Vamos nos preparar da melhor forma possível e no fim da partida veremos quem vence. A Espanha é uma seleção excepcional, com muita qualidade individual, então não vamos nos concentrar em apenas um jogador, mesmo que o Lamine seja um grande jogador. Foi experiente, não entrou na polêmica, ainda que tenha respondido que não tem medo, não. Não tem que ter medo. Imagina se o jogador da França hoje tem que ter medo de alguém. Claro que não. E depois tem uma coisa, né? São duas seleções de jogadores que se conhecem ali no dia a dia. Quer dizer, onde é que o Mbappé joga? Na Espanha. Né? Por exemplo, onde o Fábio Ruiz joga? No melhor time do mundo, que é francês. Ruiz, né, Pipeno? Primo da família. Meu Maria, tem algum parentesco? Né? Lógico. Volante Ruiz não vai ter parentesco, Pipeno? Sei. Então, eu acho que, primeiro que um não tem nenhum segredo em relação ao outro. Agora, o momento da França é melhor. De qualquer forma, a Espanha também não tem que ter medo, porque na última Euro e na recente Liga das Nações, ela venceu a França. Vai ser um jogo espetacular, mas eu acho que o time da França, ele amadureceu dessas duas últimas derrotas para cá, até porque ele continuou sofrendo mudanças. É uma equipe em transição. Da Espanha, não. É uma base que vem mais pronta, mas me parece que parte dessa base não atravessa o seu melhor momento. Essa não é uma polêmica, porque ler a declaração do Yamal parece muito mais marrento, apesar dele ser um jogador marrento, do que de fato foi quando ele disse. Porque também foi perguntado sobre jogar contra uma França que é favoritaça, daí a resposta dele foi, não, favoritaça não, nós ganhamos deles. Se tem alguma seleção que tem que ter medo nesse confronto, são eles. As duas perguntas foram feitas baseadas no que, teoricamente, o outro estaria falando. Todo mundo está falando que a França está jogando essa Copa e está mesmo, muito mais do que a Espanha. Só que o bastidor, Pipeno, pessoas de fora do gramado têm falado coisas tão mais absurdas que essa confusão entre é melhor, não é melhor, tem medo, não tem medo, ela fica até diminuída. Por exemplo, o Laporte, que joga pela Espanha, é francês. O Yamal é filho de imigrantes. Nico Williams, mesma coisa. E aí, o rapaz lá, o ex-chefe do governo espanhol, resolveu dizer que os franceses... Mariano Rajoy. Resolveu dizer que a França não é uma seleção de franceses. O que imediatamente causou reações, por conta do racismo incluído nessa frase, de franceses e espanhóis. O próprio Cubarsi falou que a declaração do Rajoy não reflete o que pensam os espanhóis, porque o futebol virou um futebol globalizado e todo mundo que joga pelas suas seleções tem o direito. O Laporte, que é um grande representante dessa seleção espanhola vencedora, foi vencedor da seleção da Eurocopa, jogou o último jogo contra a França, estava em campo, é destaque defensivo dessa seleção, nasceu na França, jogou campeonatos por categoria de base pela França e só foi virar espanhol em 2021, depois de um processo em que ele mesmo, durante várias vezes, falou em coletiva que não gostaria de se naturalizar. E depois ele foi convencido a se naturalizar, sabe-se lá por quê, ou ele mudou de ideia. E o fato é que ele sempre responde por isso, fica muito bravo, inclusive. Ele falou assim, muitos jogadores se naturalizaram, vocês sempre perguntam pra mim. É evidente, ele falou muitas vezes que ele não ia se naturalizar. Quando ele se naturalizou, virou um assunto. Porque tem duas questões envolvidas, Pepanos, em relação ao Laporte. O Laporte joga no Atlético Bilbao. Né, já voltou, mas foi jogador, entre aspas, revelado pelo Atlético Bilbao. Basco. Que é basco. E aí tem uma questão também nacionalista espanhola em relação a isso, porque, por exemplo, o Atlético Bilbao tem uma questão que outros times não têm. Só joga no Atlético Bilbao... Basco.
jogadores revelados pelo clube ou jogadores bascos. E ele é francês, mas ele foi para lá com 16 anos, então ele é considerado jogador de categoria de base. Ô Marília, e basco. Tem um pedacinho do País Basco que é francês. Mas Angers, onde ele nasceu, não é exatamente, é mais perto de Bordeaux. Mas de qualquer forma, ele está numa categoria de não ser basco, de jogar num time basco, de ser francês naturalizado. Aí veio o tonto falar que a seleção francesa que não é francesa. Ué, espanhol também não é, então. É basco, né? Olha, então, eu acho que os políticos em qualquer parte da história, eles são os piores atores, né? Então, eu repito e tenho dito isso desde, enfim, há muito tempo, que o futebol, o mundo futebol, ele é talvez muito melhor do que a média de muitas sociedades, porque o futebol, felizmente, se tornou uma atividade muito mais inclusiva. E por quê? Porque as pessoas têm espíritos melhores, então são mais nobres? Não, porque no futebol é o seguinte, o sujeito quer que o time dele seja vencedor, seja bom. Então, o sujeito ele está pouco se lixando em relação à procedência do jogador bom que vai reforçar o time dele. Com isso, hoje, no futebol, na Espanha, aceita-se, por exemplo, o menino que veio da África, o garoto que veio da Ásia, o garoto cujo pai migrou para lá, o menino nasceu na Espanha e tem dupla nacionalidade. Então isso vale para a França, isso vale para a Alemanha, isso vale para a Inglaterra. Felizmente isso vale para todo mundo. Então no futebol, a livre circulação de pessoas deixou de ser um objetivo utópico e felizmente ele existe até por conta dessa razão muito pragmática. Pragmático ou não, o fato é que isso permitiu que no futebol todo mundo fosse incluído. Aliás, para mim, um ótimo exemplo é o maior artilheiro da história das Copas, em uma única edição de Mundial, o Just Fontaine. O Just Fontaine nasceu em Casablanca, no Marrocos, e jogou pela seleção francesa. Hoje muita gente faz o caminho inverso e é ótimo que seja assim, ótimo que as pessoas possam trabalhar, jogar futebol, viver e tal, no local onde elas se sentirem à vontade, bem recebidas, ou seja, onde elas quiserem, né? Para desespero de alguns políticos demagogos. É a pena falar desse cidadão, viu, gente? Eu acho que é um cidadão que tem uma posição que a gente sabe que o mundo está repudiando. Se ele ainda está aí com esse cargo, com esse crachá, certamente não deveria. Vale lembrar que ele está num país onde o racismo pegou o Vinícius Júnior forte e a gente viu pouca coisa sendo feita, a não ser pelo mundo esportivo. Então, são pessoas que não valem a pena a gente ficar comentando, a gente ficar falando, porque são pessoas que talvez não mudem nunca. E estão ficando para trás no mundo atual. No mundo da sociedade, no mundo em que todo mundo pode fazer qualquer coisa, no mundo da comunhão, no mundo de uma equipe, né? Estou falando de futebol. A equipe de futebol é um grupo de pessoas, né? Independentemente de onde elas venham. É um grupo que se organiza para jogar uma partida e para ter um objetivo. Esse cidadão, não vale nem a pena falar dele.